Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou repetir, para ver se eu ouço um amém mais contundente. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Melhorou bastante. Agradeço também àqueles que estão nos visitando, damos as boas-vindas e também cumprimentamos aqueles que estão nos vendo pela internet. Queridos, no ano de 48, foi descoberto em algumas cavernas do Mar Morto material que havia sido escrito mais ou menos na época de Jesus, um pouco antes, e esses pergaminhos hoje estão muito bem guardados, muito bem armazenados numa urna especial com climatização em Jerusalém. Dentre esses pergaminhos, aquele que se achou em melhor condição de manutenção foi o pergaminho do livro de Isaías. E é interessante que é o único pergaminho que está completo, é o livro completo do profeta Isaías. Isaías, queridos, foi um profeta e, na realidade, ele era uma pessoa, segundo os historiadores, que vinha de uma família nobre. E Deus havia convocado Isaías para poder ser o mensageiro de Deus naquele momento lá do seu povo em Israel. O ministério de Isaías, segundo algumas balizadas fontes, vai nos mostrar que Isaías teve seu ministério profético mais ou menos entre o ano de 740, 750 a 700 antes de Cristo. Outra coisa interessante é que Isaías ele conseguiu fazer o ministério dele durante 4 reinados, né? Então ele foi profeta na época do rei Uzias, e todos nós conhecemos aquele texto lindo de Isaías, lá no capítulo 6, quando o rei Uzias morre, ele era já profeta naquele momento, e ele vai ao templo, e aí ele tem aquela visão extraordinária que é narrado no capítulo 6, quando ele diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas asas, e cada querubim tinha 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele continua a narrativa, dizendo que as bases do limiar se moveram, as vozes dos que cantavam, e a casa se encheu de fumaça. E aí ele reconhece a sua pequenez naquele momento, e ele diz: ai de mim, que eu sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. E ele diz que um dos anjos voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, e com ela tocou os seus lábios. E o anjo diz que os pecados dele foram apagados, a iniquidade. E aí ele fica naquela angústia, e aí ele fica se questionando. Depois uma outra voz, o Senhor mesmo fala com ele, dizendo: quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse relato é um relato naquele período da morte do rei Uzias. Mas ele também foi profeta durante o reinado de Jotão, de Acais e também do rei Ezequias. E no rei Ezequias tem uma passagem muito linda dele, quando o Senhor ordena ele, e isso você pode encontrar no capítulo 20 do livro de Reis, de 2 Reis, quando a palavra diz que naqueles dias Ezequias, o rei, adoece mortalmente, e foi ter com ele o profeta Isaías, levando uma mensagem dura para o rei. E a profecia era a seguinte: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E aí o texto do capítulo 20 continua narrando aquele episódio, e Ezequias se quebranta muito aos pés de Deus e mostra para Deus que tem sido fiel a ele. E aí Isaías havia já saído
da frente do rei e estava já atravessando a cidade, e aí vem uma outra mensagem da parte de Deus. No capítulo 2, diz que, no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 20, vai dizer que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio uma palavra de Deus dizendo: volta e diz a Ezequias, o príncipe do meu povo, que o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouviu a sua oração e as suas lágrimas, e eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Portanto, Isaías, além de Acais, de Urias, de Jotão, ele também é rei no período de Ezequias. Ele é profeta também no período de Ezequias. Esse período em que Isaías foi profeta é um período muito conturbado. Existia naquele momento a consolidação do Império Assírio. O Assírio era um império que dominava todo mundo, mas estava começando a ser questionado pelo rei de Babilônia. E era, portanto, uma briga enorme, uma tensão muito grande naquele momento em que Isaías estava profetizando para o povo de Israel. Isaías, esse ministério dele vai até mais ou menos 100 anos antes do cativeiro babilônico. E é interessante que no livro nós vamos encontrar coisas muito presentes e futuras daquilo que ele vai profetizando. Ele vai predizer o cativeiro, coisa que vai acontecer aproximadamente 100 anos depois da sua profecia, mas no mesmo livro ele profetiza também a volta do cativeiro babilônico. Ele vai dizer que Deus vai usar pessoas para que o povo seja liberto. E ele também vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai profetizar que haverá uma nova aliança com o povo de Deus. Só para a gente refrescar, essa aliança certamente seria a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a partir do capítulo 39 e 40, você vai observar que é quase um evangelho aquilo que ele fala do Senhor Jesus Cristo. Havia sido quebrado 6 alianças, né? Deus fez aliança primeiro, faz aliança com Adão, depois ele renova essa aliança com Noé, depois ele renova essa aliança com Abraão e diz em Abraão aquilo que vai se cumprir Jesus Cristo, que em Abraão seria abençoada todas as nações do mundo. Por quê? Porque Jesus viria fazer uma aliança não mais naqueles moldes, mas ele próprio seria um instrumento de sacrifício. Depois o Senhor renova essa aliança com o povo, renova essa aliança com Abraão, com Moisés. Por fim, ele renova essa aliança com Davi. Mas todos esses elementos foram falhos na aliança. Só Cristo é que vem e faz essa aliança definitiva com a gente. Dito isso, abra sua Bíblia no capítulo 43, para que a gente possa meditar um pouco sobre essa riqueza que é as profecias de Isaías. Capítulo 43. Nós temos um tempo dado por Ana, e a gente termina, às vezes, desobedecendo o Espírito Santo, né, segundo os pastores, que termina parando antes do tempo. Mas eu vou ser rigoroso, porque eu sou daquelas pessoas que lutam para que a nossa escola termine verdadeiramente o nosso culto às 10h30. Muito bem. Capítulo 43 de Isaías. O capítulo 43 começa com um versículo que diz assim: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É interessante que esse texto do capítulo 43 vai começar com uma locução adverbial. Eu quero confessar para os irmãos que eu não tenho nenhuma aptidão nessa questão gramatical, mas a gente é forçado a ver essas coisas porque são tão interessantes, essas observações. Essa locução adverbial porque ela vem com 2 advérbios, né? Mas e agora?
ou seja, um advérbio de modo e um advérbio de tempo. E por que essa preocupação de Isaías escrever essas peculiaridades? Mas agora ele usa modo e tempo. E quando a gente vai perceber, se você ler o capítulo 42, especialmente a partir do verso 18, você vai ver que o profeta está falando umas coisas muito interessantes a respeito da surdez e da cegueira do povo. O profeta vinha falando quase que exaustivamente, e era como se o povo não tivesse ouvidos para ouvir, não tivesse olhos para ver aquilo que o profeta estava dizendo. E Deus vai dizer que vai castigar o povo, que vai exigir a reparação do pecado que o povo cometia. E depois de todas essas comunicações, ele diz: mas agora, e é sobre esse mas agora, esse advérbio de tempo e modo que eu gostaria de comentar com os irmãos e de meditar com os irmãos. Mas agora, o capítulo 43, meus irmãos, todo o capítulo, e nós naturalmente não vamos dissecá-lo todo, mas todo o capítulo ele traz várias comunicações. E eu, como tenho uma coisinha que eu uso para definir essas comunicações, eu quero dizer que eu entendo que Deus está anunciando através de Isaías, ele está dando alguns recadinhos. Ele está dando alguns recadinhos. É comunicações que se refere de alguns recadinhos. Seu povo, esses recadinhos era para seu povo, tanto aqueles de lá, como esses daqui da primeira igreja. Os recadinhos que o Senhor estava mandando estão absolutamente atualizados. E você pergunta, mas como é que você me inclui no capítulo 43 de Isaías? Por que é que você diz isso? E eu quero chamar você para ir comigo para o Evangelho de João, no capítulo 17, para mostrar a você que esse recado também e sobretudo é para você. No capítulo 17 de João, Jesus está fazendo o último discurso dele, a última parada dele com os discípulos, os apóstolos, antes de ser entregue aos seus algozes. E ele faz aquela linda oração, a oração sacerdotal. E ele vem descrevendo e falando ali com os seus discípulos. E quando chega no versículo 20 do capítulo 17, ele está fazendo uma oração ao Pai, e ele diz assim: Pai, eu não rogo somente por estes que estão comigo, por essas pessoas, por esses apóstolos e discípulos que o Senhor colocou aqui, naquele momento lá, mas também rogo por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Naquele momento, Jesus estava nos colocando também nesse pacote de recomendação a Deus. É por isso que nós entendemos que esse Deus que fala para aquele povo ali, ele está falando também para nós nessa manhã, está mandando alguns desses recadinhos. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, o Deus de Jacó, e que te formou, ó Israel. Então, eu queria que você sentisse que essa mensagem, esse recado, essa comunicação que Isaías faz àquele povo, ele está fazendo a nós também nessa manhã. E qual é o primeiro recado que o Senhor está dando para o seu povo e para nós? Na continuação do versículo do capítulo 1, do capítulo 43, verso 1, ele diz assim: não temas. É muito difícil, né? Numa situação que nós estamos atravessando o nosso país hoje, a gente dizer assim: não temas, porque tudo que está ao nosso redor nos induz a que temamos. Mas a palavra de Deus é: não temas, não temas. Essa é a palavra. E por que é que a gente deveria ser tão enfático nisso, de dizer que a gente deve enfrentar isso
com a cabeça erguida, com o coração firme. Eu fiquei muito impactado, e eu até conversei com o reverendo Lutero a respeito daquela lição do Apocalipse, quando João é arrebatado, e João começa a receber a revelação, e João, que vivia sobre a égide do Império Romano, João, que vivia sobre a égide do trono de César, ele agora é arrebatado a uma situação onde ele começa a contemplar agora o reino e o trono de Deus. E aí João olha para o trono de Deus e vê que o trono de Deus é uma coisa infinita, é uma coisa extraordinária, é uma coisa poderosa, é uma coisa indescritível. E ele começa então a escrever todas aquelas coisas que nós, nos últimos ano e meio, quase, a gente está vendo. E naturalmente o escritor, o reverendo Leandro, faz uma comparação muito interessante. João agora faz uma comparação do reino de Deus e faz uma comparação do reino de César. Aí ele fala, peraí, não há comparação, não dá para comparar o reino de Deus com o reino de César. E a mesma coisa eu gostaria de dizer para você e para mim também nessa manhã. Se eu olhar para o reino da Dilma, que está afastada, se eu olhar para o reino do Mesóclise, né, o Temer, que está lá tentando organizar as coisas, eu vou ficar meio assustado. Mas se eu olhar para o reino de Deus, eu vou ver que eu estou numa outra atmosfera, num outro momento, num outro patamar, numa outra situação, numa outra perspectiva. Não dá para que eu possa temer, porque eu pertenço a outro departamento, eu pertenço a outra unidade, eu pertenço a outro sistema, eu pertenço a outro povo. É por isso que eu não posso temer. Mas tem um segundo recadinho aqui ainda, no capítulo 43, no verso 1. Não temas, porque eu te remi. É interessante essa palavra, eu te remi. É como se Deus estivesse dizendo assim, isso que você está passando, isso que você vai passar, já está tudo resolvido. Eu já remi. E aí eu fui procurar ver um sentimento, uma explicação melhor para essa palavra. Remi é a ação de pôr a caminho de novo. Ou seja, é sair do atoleiro e continuar. É deixar as coisas, como diz Paulo, que para trás fica e avançar. Não temas, você não deve temer. E por que você não deve temer? Porque eu já lhe remi, eu já resolvi o seu problema. O seu problema já está resolvido. Agora é só uma questão de você adiantar, de você correr, de você fazer aquilo que está na sua disposição. Eu sempre costumo dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. Mas aquilo que nós podemos fazer, Ele não vai fazer. Não é? Ele foi visitar Lázaro propositadamente depois que Lázaro morreu. E o mesmo Deus que teve o poder de restaurar Lázaro da morte, ele poderia transformar a pedra em farinha, em pó. Mas ele disse, não, façam vocês, tirem vocês podem tirar a pedra, né? Eu te remi. A angústia, o problema, o atoleiro, as broncas que estão ao nosso redor já estão resolvidos. É só uma questão de você abrir os olhos e atentar os ouvidos, para que você veja essa obra que Deus está fazendo. Na continuação desse primeiro versículo, não temas porque eu te remi, você vai ver um outro recadinho, não é? Ele diz assim, chamei-te pelo teu nome. É interessante. Eu chamei pelo teu nome. Eu chamei Lutero, Wilson, Ana, Giseli, Davi, Jaime. Eu chamei pelo nome. Eu não chamei pelo número. Eu não chamei pela turma. Eu não chamei pelo grupo. Eu chamei pelo nome. Isso vai, queridos, nos indicar uma relação pessoal de Deus com os seus filhos. Nós não somos um mero dado, uma mera poeira. Nós somos conhecidos pelo nome. Esse é o recado que Deus está nos dando, não é? Quando a gente é chamado pelo nome,
É tão interessante, né, como muda o relacionamento quando alguém te chama pelo nome e você se sente bem porque está sendo chamado pelo nome. Chamei-te pelo nome, é uma questão de conhecimento. E veja a sequência dessa maravilhas de recado, né? Ele diz que me formou, que te criou, você não deve temer, eu lhe remi, chamei-te pelo nome. E ele continua, e por que é que eu faço tudo isso? Ele diz no final do versículo, tu és meu. Nós pertencemos a Deus. Nós não pertencemos a partido político, nós não pertencemos a associações, nós não pertencemos a essas coisas. Ele diz, tu és meu. Essa é a indicação. Tu és meu. E aí eu queria que você fosse comigo para Romanos, capítulo 11, verso 17. Como é que você acha que você pode dizer que é de Deus? O que é que garante isso, né? Veja comigo, Romanos 11, 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado no meio deles, e te formastes participantes da raiz e da seiva da oliveira. Através de Jesus Cristo, nós somos enxertados nessa nação santa que Ele próprio criou, que Ele próprio separou para Ele. Portanto, esses versículos e esses recados são para nós. Nós somos enxertados a partir da ação do Senhor Jesus Cristo. Mas veja também comigo, 1 de João, por conta disso, né? 1 de João, capítulo 5, verso 18, é uma coisa que me deixa muito feliz, essa declaração do apóstolo João, quando ele diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, aquele que foi colocado na raiz, que agora pertence à própria seiva, ali da oliveira santa, né? Não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda e o livra do maligno, e esse não lhe toca. Essa é a promessa que nós temos, esses recadinhos que o Senhor nos dá. Se nós parássemos por aqui, querido, nesse versículo primeiro, eu creio que já tínhamos aqui um monte de coisa para nos alegrarmos e poder nos regozijar perante o Senhor. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Israel, ó Jacó, não temas, não é para temer, porque eu te remi. O nosso processo já está remido. Chamei-te pelo nome, essa questão da intimidade nossa com Deus. E ele termina dizendo, porque tu és meu. E aí o profeta faz agora uma declaração interessante no versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E se você analisar direitinho, você vai ver que tem duas coisas que o profeta fala do que já aconteceu, e uma ele vai apontar para alguma coisa que ainda vai acontecer, pelo menos 100 anos depois. Ele está se referindo aqui ao mar, quando o povo de Deus é resgatado e passa pelas águas e não acontece nada, e eles passam e atravessam. Depois ele está fazendo uma outra referência ao rio. Israel tinha chegado às margens do Rio Jordão, e Deus ordena que eles façam aquele combate lá de Jericó, e depois eles vão passar pelo rio, mas o rio estava transbordando, era a época de cheia, o rio Jordão estava transbordando. Mesmo assim, o Senhor ordena que os sacerdotes tocassem as águas, e as águas se abrem, e eles então passam a pé enxuto. Então essas duas referências de água e rio, era alguma coisa que já estava na mente do profeta, que já havia acontecido. Mas ele também faz uma previsão.
ele disse que quando você passar pelo fogo, você também não vai se chamuscar. E ele estava lembrando então, ele estava profetizando aquele episódio lá dos irmãos de Daniel. E nós já vimos esses dias aqui isso falado de forma tão clara. Quando os amigos de Daniel não quiseram se quebrantar ali a imagem de Nabucodonosor, e ele então os lança, e ele faz um apelo lá para eles, dizendo: vamos lá, se ajoelha aí. E aí os garotos disseram assim: olha, o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar, se Ele quiser. Se Ele não quiser, tudo bem, a gente morre, não tem problema nenhum, é o nosso corpo. Mas fica sabendo que nós não vamos adorar outro Deus além do nosso Deus. E o relato mostra, e vocês sabem, que a temperatura foi aumentada 7 vezes. E eles foram jogados lá, e nada aconteceu. Na realidade, nós podemos entender que essas coisas podem também, referencialmente, mostrar para a gente que Deus também nos livra e não pode nos livrar dessas coisas todas, daquilo que já foi, que você já pode lembrar, e das coisas futuras que poderão vir. E uma das coisas interessantes nessa questão do rio, é uma coisa tão interessante. Quando o pessoal passou, Josué ordenou que fosse tirado 12 pedras de dentro do rio. E fizeram um altar com essas 12 pedras. E aí ele diz o seguinte: olha, no futuro, quando perguntarem a vocês o que são essas 12 pedras, vocês vão dizer que foi a graça, a misericórdia de Deus que permitiu que nós passássemos a pé. E nós tiramos essas pedras exatamente do leito do rio que foi aberto. Eu comentava esses dias com o presbítero Fernando Guerra, a gente que tem vivido nesses momentos de muita turbulência no Brasil, e os empresários que me ouvem, que estão aqui e que estão fora nos ouvindo, sabem disso. O Brasil, com relação aos empresários, nós vivemos num ambiente de muita hostilidade. Os empresários brasileiros são considerados bandidos, né? Bandidos não são esses que estão roubando a Petrobras, bandidos somos nós, os empresários. E é muita hostilidade com que nós somos tratados. E quando a gente faz uma comparação do ambiente de funcionalidade mercantil do Brasil com outros países, a gente vê a diferença como isso acontece. E eu estava comentando com o Fernando que a nossa empresa já está há 34 anos no mercado, e nós passamos nesses 34 anos por várias crises. E recentemente nós resolvemos fazer o que Josué fez. Nós separamos as maiores crises da empresa e fizemos uns catálogos e criamos um ambiente. E todas as vezes que a gente vai entrar numa crise, a gente olha, já passamos, Deus já nos livrou. Isso aqui aconteceu assim, 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 Deus nos livrou assim, 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 assim. Essa é a ideia, não é? Que o profeta está dizendo e mostrando, né? Que quando você puder, você vá lembrar das coisas e dos livramentos que o Senhor já fez por nós. E por que é que o Senhor está dizendo essas coisas com tanta ênfase, mostrando esses livramentos? E aí o versículo 3 vai dizer assim: porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Essas coisas são ditas, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E eu dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. É interessante a gente ver essas coisas, porque esse versículo 3, ele vai mostrar ao povo lá na época essa coisa muito interessante. Como é que Deus livrou Israel do poder babilônico, que àquela altura era o maior império, já tinha derrubado o império sírio, e agora já era o maior império naquele momento. O povo havia passado 70 anos de cativeiro. E Deus faz uma coisa interessante. Ele levanta um cara que não tinha nada a ver com ele. Porque Deus é Senhor absoluto das coisas. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, o dia que Ele quer, a hora que Ele quer, porque Ele é soberano. Ele é Ele. Ele não precisa pedir permissão, nem pedir audiência, Ele é absoluto. E aí o que é que Ele fez? Ele pegou e permitiu
que Ciro, que era aquele homem que estava já quebrando inclusive o reino babilônico e já fazendo uma expansão maior do próprio reino, ele pega Ciro e diz assim: Ciro é meu servo. Não é que Ciro fosse temente a Deus, ele estava a serviço de Deus. E muitas vezes Deus faz isso, Deus usa pessoas nada a ver para resolver um problema do servo dele. E é isso que ele fez aqui. O que é que ele fez? Deus permitiu que Ciro começasse a ampliar o seu reino. E aí ele vai e conquista o Egito, ele conquista o sul da Arábia, ele conquista a Etiópia. E naturalmente o Ciro falou: para que eu quero esse povinho aqui de Israel? Ele leva para lá, eu vou largar isso aqui. Porque ele estava nas mãos de Deus, fazendo o trabalho de Deus para beneficiar o seu povo. Então ele diz: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá, que a gente poderia entender como Arábia, por ti. Deus permite que outras forças, outras questões, outros questionamentos sejam trabalhados. No final dos anos 80, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Existia, vocês, os mais de idade, lembram, os mais jovens por história, durante mais de 70 anos, nós tivemos aquilo que nós costumamos chamar de cortina de ferro. E o evangelho era praticamente proibido ser falado naquela área, né? Então a Rússia criou um grande império, e ali era o totalitarismo, era o comunismo, era coisa do gênero. E a palavra de Deus era muito rara ser falada naquele povo ali. E Deus levantou um cara que não tinha nada a ver com ele, o último chanceler lá da Rússia, e ele simplesmente decreta o final. E é tão interessante a experiência que eu tive logo depois, uns 5 ou 6 anos que cai o muro, lá em 89, eu fui à Rússia, e logo depois eu abro lá a gaveta do hotel e está lá um exemplar do Novo Testamento dos Gedeões Internacionais. Deus usou um cara, nada a ver, não temia ele, mas Deus usou para o propósito dele, para o propósito do seu povo. Muito bem, aí nós vamos observar uma coisa interessante. Dos capítulos 4 a 7, nós vamos ler o seguinte: visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, eu darei homens por ti e o povo pela tua vida. Esse era o recado que ele estava dando para o povo, porque Deus disse assim: eu lhe amei, você é especial, eu vou dar algumas coisas em favor de vocês. Versículo 5: não temas, pois porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. E o versículo 7: e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Esses 3 versículos, 4, 5, 6 e 7, ele tem 2 conotações. É provável, diz alguns escritores, que ele esteja se referindo à própria volta do cativeiro babilônico, quando ele vai chamando as pessoas. Mas outros comentaristas, outros teólogos entendem que também esse texto poderia se referir ao babilônico romano, à diáspora romana. Vocês sabem que Israel volta da Babilônia, reconstrói o Estado, a nação de Israel, e eles vêm vindo até mais ou menos o ano 70 da nossa era. Quando chega no ano 70, a gente vai ver que o Império Romano entra em Jerusalém, destrói Jerusalém e faz a grande diáspora, que parte disso a gente vai ver no capítulo 24 de Mateus. E aí o povo se dispersa pelo mundo, a nação praticamente acaba. E eu vou ler aqui com muito cuidado. Alguns escritores dizem que é isso, outros dizem que não é.
Mas eu acho tão interessante o que acontece no capítulo 66 de Isaías, lá no versículo 8. Alguns escritores dizem que isso já se concretizou lá atrás, mas outros autores acham que é alguma coisa mais recente. Mas o fato é que o versículo 8 do capítulo 66 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que ele viesse as dores, deu à luz a seus filhos. E aí eu queria relembrar um fato histórico. E eu não quero dizer que isso seja exatamente, literalmente, essa profecia, mas é bom a gente ver o que é que diz a história, não é? No dia 14 de maio de 1948, logo depois que a ONU determina a criação de Israel, o povo judeu que estava lá em Tel Aviv, ele se reúne e proclama a nação de Israel, hoje uma das nações mais lindas, mais abençoadas, mais seguras, mais ricas, mais. Eu não sei o que é que tem. O nosso pastor Cláudio, que é o responsável de eu estar aqui, eu dizendo: pastor, é um exagero, né? 2 exegetas na igreja, mais o pastor Kleber, o senhor me manda para lá, o senhor deve estar está querendo sair de férias e tal. Mas o fato é que o pastor Cláudio tem um programa, e nós vamos para o ano, provavelmente, o pastor começa a fazer esse programa, que é passar pelo menos fazendo um pós-doutor lá em Jerusalém, para estudar essas coisas, para ver como é que Deus age nesse tempo, né? Porque nós estivemos lá há 2 anos atrás e vimos que coisa extraordinária o Senhor fez ali com aquele povo de Israel. Mas o fato é que esse versículo pode se referir, esses 4 versículos, tanto à volta do cativeiro babilônico, como também à volta do cativeiro e da dispersão que há no ano 70 e que aconteceu sua volta agora no ano de 48. O verso 8, querido, é tão interessante. O verso 8 diz assim: traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Por que é que o escritor, o profeta está dizendo isso com tanta ênfase? Por que é que Deus está mandando ele dizer isso com tanta ênfase? Todos nós ainda devemos estar lembrados da pregação de domingo passado, quando o reverendo Sinésio fez uma exposição aqui na carta de 1 Coríntios, né? No capítulo 2 da carta de Coríntios, né? E eu assim, entendo que foi uma pregação. Se eu pudesse dar um dado para aquela pregação, eu diria que foi uma pregação doce, que falou tanto ao nosso coração. Só que ele falou sobre isso, né? Ele leu o capítulo 2 e os versos 9 e 10. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo seu Espírito. E aí ele pegou esses 2 versículos e ele criou 5 coisinhas, 5 pontos que ele trabalhou conosco. Ele disse que a nossa visão é inadequada, porque a gente não está vendo aquilo que Deus está fazendo por nós. Ele disse que a nossa audição era insuficiente, porque nós não estávamos ouvindo aquilo que Deus estava falando. Ele disse que o nosso coração era imperfeito, porque a gente não dava credo, a gente não se debruçava naquilo. E o que era aquilo? Era uma graça indispensável. Essa graça que Deus disse que iria revelar coisas extraordinárias para a gente. E uma revelação infalível, que Deus revelou e que não vai falhar. Então esse versículo 7 nos reporta a domingo à noite, mostrando que a gente precisa aguçar os nossos ouvidos, abrir bem os nossos olhos, para dizer e para entender por que é que nós não devemos temer, porque é que nós sabemos que Deus
já nos remiu, porque é que Ele nos chama pelo nome, e porque é que nós devemos entender que somos do Senhor. E aí, queridos, vem uma parte muito interessante, que é o versículo 10. Uma responsabilidade tremenda para a gente. Vós sois as minhas testemunhas. O que é que eu tenho dito a respeito desse Deus que me chama pelo nome? O que é que eu tenho dito e falado para as pessoas desse Deus que me ama, desse Deus que me remiu, e desse Deus que diz que eu sou dele? Qual é a minha posição nisso? O que é que eu tenho feito? Qual é a minha ação? Ou eu estou ficando só com aquela cara de Zé, só olhando, contemplando, vendo o tempo passar? Essa é uma responsabilidade que nós deveríamos ter. Somos testemunhas. E os versos 11 e 12 desse pedaço maravilhoso do livro do capítulo 43 de Isaías, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz. Ouvi, Deus estranhos não houve antes de vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Queridos, não está na hora da gente fechar a questão, dizer assim: espera aí, eu realmente sou diferente, não é? Eu sou diferente, até porque eu sou diferente desde o princípio. Desde o princípio eu sou diferente. E você quer ver como você é diferente? Vá comigo para o Salmo 139. Veja o que é que Deus vai falar de você especificamente, né? Ele diz assim, Salmo 139, a partir do verso 13. Isso é o salmista dizendo: Pois tu, Senhor, formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os olhos do Senhor viram o feto, viram o embrião, viram a célula fazendo a nidação no útero, depois que ela sai da trompa. Desde esse tempo que o Senhor está a nos acompanhar. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma, não tinha forma como o Senhor me viu. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Deus fez um projeto, Deus criou um programa, Deus criou uma estrutura e chamou você para tomar conta disso. Ele não deixou você criar-se primeiro, para depois ele fazer um programa. Chegou aqui alguém, agora eu vou fazer um programa. Não, Deus fez o programa primeiro, Ele determinou tudo, e agora Ele chamou você para fazer. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus a quem nós pertencemos, esse é o Deus que nos chama pelo nome. E por fim, queridos, já que a hora está chegando, o versículo 13 é para fechar com chave de ouro essa descrição. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Portanto, esse Deus, antes de ser dia, ele já era. E nenhum há que possa livrar alguém da minha mão, das minhas mãos. E no fim ele vai dizer uma coisa muito interessante: agindo eu, quem impedirá? Vamos repetir? Agindo eu, quem impedirá? Qual é a possibilidade de alguém impedir uma ação de Deus na nossa vida? Zero à esquerda. Não há nenhuma possibilidade.
Então, queridos, é esse Deus que nós servimos, que nós pertencemos e que nos dá esses recadinhos nessa manhã. Que Deus possa ser gracioso conosco, possa abrir os nossos olhos, esses olhos da fé, para que a gente possa contemplar essas maravilhas que o Senhor Deus é e faz em nossa vida, e que nós possamos entender que somos criaturas dele, e que nós devemos não temer, e que nós devemos saber porque não temer, porque ele já nos remiu, ele já resolveu, e ele vai dizer que nos chama pelo nome e dizer que nós pertencemos a ele. Vamos orar.